Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Emerson, tá? Eu sou um dos professores aqui de cálculo do projeto. Eu trabalho atualmente com cálculo 1, mas hoje o professor Tiago ele não pôde estar presente, tá? E aí ele pediu para que a gente substituísse ele. O professor Leão, talvez, não sei se alguém conhece o Leão, ele trabalhou pela parte da manhã, eu vou trabalhar pela parte da tarde, tá? Eu estou vendo alguns rostos já conhecidos, né? Foram meus alunos de cálculo 1, semestre passado, então é bom revê-los. Estava com saudade de vocês, já vim perturbar vocês um pouquinho aqui em C2, tá bom? Vocês ainda estão na parte inicial do curso de cálculo 2, né? Então vocês ainda estão vendo algumas definições, ainda vão entrar nas partes mais legais, digamos assim, bem mais interessantes do curso, mas tudo que vocês estão vendo atualmente são definições que vão embasar o estudo de vocês, o estudo posterior de vocês, então é bem necessário. Hoje nós temos uma aula muito importante para o restante do curso de vocês, que é falar sobre vetores, tá? Eu não sei se é uma ideia nova para todos vocês, tá? Mas eu acho que alguém já deve conhecer um pouquinho sobre vetores, tá? Mas que é um objeto matemático, um conceito matemático um tanto novo para muita gente. Então a gente precisa ir com calma, tá? Eu vou bastante calma, definindo as coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. E aí nas outras aulas, a aula que vem, não é certeza se o professor Tiago vai conseguir dar aula para vocês também. Caso ele não consiga, eu venho substituir ele novamente, tá? Mas na próxima aula vocês devem ver a parte de ângulos entre vetores, produto interno, projeção, essas coisas. Tudo isso vai ser muito importante para vocês no decorrer do curso, tá? Então, vamos falar de vetores, né? Antes da gente falar propriamente de vetores, eu já antecipo que vetor é um conceito bem mais abrangente do que nós vamos ver aqui, tá? Quando você estuda, não sei se alguém já estudou álgebra linear, mas quando você estuda álgebra linear, você vê que o conceito de vetor é um conceito bem mais abrangente. Mas para os nossos objetivos, nós vamos ver o conceito de vetor com a ideia mais elementar, tá bom? Antes da gente falar de vetor, a gente precisa definir o que é um segmento de reta. Tá? Então vamos definir o que é um segmento de reta. Tá? Esse é um conceito básico da geometria euclidiana e vocês já conhecem desde o ensino básico, né? Vamos tomar dois pontos do plano, né? Vamos tomar o ponto A e o ponto B, são dois pontos do plano. E da geometria euclidiana nós sabemos que por dois pontos passa uma única reta, né? Então por esses dois pontos A e B aqui, passa uma única reta. Essa reta que eu vou chamar de reta R. Tudo bem? Essa reta R, nós a iremos chamar de reta suporte. Essa reta R, nós vamos chamá-la de reta suporte. Tudo bem? E o que vai ser um segmento de reta? Um segmento de reta, estou definindo esses dois pontos na reta. Então, o segmento, que eu vou chamar de segmento AB, vai ser o pedaço da reta R compreendido entre os dois pontos A e B, incluindo A e B. Tá bom? Então, vou chamar de segmento AB, esse pedaço da reta R. Tudo bem? É claro que a reta ela continua indefinidamente para depois do B e para antes do A. Mas o que vai me interessar, pelo menos por enquanto, vai ser apenas esse pedaço da reta compreendido entre os pontos A e B. Tudo bem até aí? Tá? Então esse vai ser o meu segmento AB. Bom, sabendo o que é um segmento de reta, agora nós poderemos definir o que é um segmento
de reta orientado. Nós vamos dar agora ao segmento AB, eu posso considerar segmento AB e na verdade posso considerar também como segmento BA, né? Dependendo da orientação que nós vamos tomar, do sentido que nós vamos tomar, tá? Então vou fazer o mesmo desenho aqui. Aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B. E aí agora eu vou definir um segmento orientado. O que vai ser essa tal orientação? Vai ser o sentido. É de onde eu estou indo, de onde eu estou partindo e para onde eu estou indo. No caso, se eu estiver partindo do A e chegar no B, eu vou chamar esse segmento de segmento AB. Tudo bem? E aí eu vou botar uma setinha para indicar onde eu estou terminando. Tudo bem? Então esse aqui será o nosso segmento orientado. Observem a sutileza, tá? Anterior para esse segmento orientado AB. Então essa setinha, ela indica que eu estou partindo de A e chegando em B. De modo análogo, nós poderíamos dar a seguinte orientação, ó. Poderia sair aqui de A, poderia considerar os pontos A e B, e eu poderia fazer o seguinte, ó, sair de B e chegar em A, e colocar a setinha agora apontada para o ponto A. Nesse caso, eu teria o segmento orientado BA. Eu estou saindo, essa escrita, na hora que eu escrever, indica de onde eu estou saindo e aonde eu estou chegando. Então aqui eu estou saindo de A e chegando em B. Saindo de A e chegando em B. Aqui eu estou saindo de B e chegando em A. Saindo de B e chegando em A. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha só, essa ideia da orientação é a mesma ideia do sentido. Então, eu estou indo no sentido de A para B, naquele outro caso de B para A. E a reta suporte, ela vai definir o que nós chamamos de direção do segmento AB. Então, a direção de um segmento orientado está atrelada à reta suporte desse segmento. Então, no caso, quem determina a direção do segmento AB é a reta R. E quem define o sentido do segmento AB é de onde eu estou partindo e de onde eu estou chegando. Então, nesse caso, a direção é a reta R e o sentido é de A para B. Nesse outro caso, a direção é a reta R e o sentido é de B para A. Conseguem perceber a diferença entre o conceito de direção e sentido? Direção, quem determina é a reta, suporte. Sentido, quem determina é de onde você está saindo e aonde você está chegando. Tudo bem? Só que nós temos uma outra característica que é muito importante para a gente definir o que é vetor posteriormente, tá? Que é a ideia de norma. Tá? Norma ou módulo, né? Muita gente conhece por módulo. Aqui, para os nossos estudos, eu acho que o professor Tiago vai adotar mais a nomenclatura norma, tá? Mas também é conhecido como módulo ou simplesmente distância ou tamanho. Tá? O que é isso? O que vai ser a norma de um segmento? Vai ser o comprimento ou o tamanho do segmento. Tá? Esse aqui é o comprimento. Do segmento. Eu acho que o professor Tiago ele já trabalhou com vocês nas aulas anteriores a ideia de distância no R2 e no R3, sim ou não? Tá? Beleza. Então, no R2, que é uma coisa que vocês já estudaram lá em cálculo 1, no R2, essa ideia
de distância, norma ou módulo, vamos relembrar rapidinho. Você tem um ponto A de coordenadas xa, ya, um ponto B de coordenadas xb e yb, e você tem o segmento AB. Tá? Você tem esse segmento. Para você calcular a distância entre os pontos A e B, você pode fazer a raiz quadrada de xa menos xb, ou xb menos xa, tanto faz, ao quadrado. Você vai elevar ao quadrado, vai continuar positivo. Ya menos yb ao quadrado. Então você calcula isso aqui, você obtém a distância. Confere? No R2. Agora, no R3, a ideia se estende, né? E se estende para o Rn em geral. Se você tem aqui o R3, né? E você tem dois pontos, ponto A e ponto B. Vocês viram lá com o professor Tiago, aqui está o xa, ya, za. Aqui está o xb, yb, zb. Então essa distância aqui é a diagonal do paralelepípedo, né? Ele deve ter falado sobre isso. E o cálculo é bem similar a esse, né? Só que entra aqui a variável z, né? Então a distância entre os pontos A e B no R3 vai ser a raiz quadrada, xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, mais za menos zb ao quadrado. Tudo bem até aí? Então, se você... O que eu estou falando? Eu estou falando sobre o comprimento do segmento AB, do segmento orientado, ou a norma dele. Se você tem o segmento no R2, para você calcular o comprimento dele ou a norma dele, você tem que usar essa expressão. Se você tem o segmento AB no R3, você tem que usar essa outra expressão. Mas o que interessa é que, de alguma forma, você precisa verificar quanto que mede esse tamanho daqui para cá. Esse tamanho vai determinar a norma do segmento. Tá? A simbologia que nós vamos utilizar para a norma, nas notas de aula, eu vi que o professor Tiago usa a seguinte simbologia: barra, barra. Tá? Essa simbologia vai indicar norma do segmento. Então, se eu quero calcular a norma do segmento AB, isso aqui vai ser a norma de AB. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, nessas definições iniciais? Não? Beleza. Em alguns livros, símbolo, né? Em alguns livros, essa simbologia aqui é dada por isso, então dependendo de onde você for estudar, né, você pode ver esse símbolo, só duas barras, ou até distância entre os segmentos A e B também, tá? Depende muito da literatura que você está trabalhando. Tudo bem? Então, só recapitulando os conceitos aqui no slide, tá? Dado uma reta suporte e 2 pontos sobre essa reta, você determina um segmento AB. Tá? Existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Essa reta vai nos dar a direção do segmento. Tá? E se eu estipular uma certa orientação ou sentido, eu vou, no caso, sair de A para B, eu tenho segmento A e depois B. De B para A, eu tenho segmento BA. Essa ordem vai indicar a orientação ou sentido do segmento, tá bom? Olha só, essa ideia de direção, como eu falei para vocês, é uma ideia que é dada pela reta suporte. Então, eu posso comparar direções de 2 ou mais segmentos? Posso. Como?
Dois ou mais segmentos eles terão a mesma direção se as retas suportes deles forem coincidentes ou paralelas. Então, esses dois segmentos aqui, ó, AB e CD, eles possuem a mesma direção. Por quê? Porque as retas suportes deles são paralelas. Tá bom? Esses outros dois segmentos orientados aqui, ó, QP e QR, eles também têm a mesma direção. Por quê? Porque as retas suporte deles, nesse caso, são coincidentes. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Então, dois ou mais segmentos possuem a mesma direção se suas retas suportes forem paralelas ou coincidentes. Agora, se eu tenho dois segmentos com a mesma direção, aí eu posso falar sobre a comparação entre os sentidos desses dois segmentos. Eu só consigo comparar sentidos de dois segmentos orientados quando eles são paralelos. Porque se você tiver um segmento indo nessa direção e o outro segmento indo nessa direção, não faz muito sentido você comparar o sentido deles. Não faz sentido comparar o sentido deles. Tudo bem? Então você só consegue comparar sentidos de segmentos se eles tiverem a mesma direção. Tá bom? E como é que eu vou saber se dois segmentos têm o mesmo sentido ou não? Então vamos pegar duas retas aqui, vou tentar fazer duas retas paralelas. Aí eu tenho o segmento AB, saindo de A, chegando em B, e o segmento CD. Esses dois segmentos possuem o mesmo sentido, sim ou não? Sim. A direção é a mesma, então posso falar de sentido. Então esse está saindo de A e chegando em B, esse está saindo de C chegando em D, eles têm o mesmo sentido. Uma maneira geométrica de você perceber se dois segmentos têm o mesmo sentido é você fazer o seguinte, ó. Você liga os pontos A e C e os pontos B e D. Tudo bem até aí? Se essas linhas, se esse tracinho que eu fiz aqui, se eles não se cruzarem, então os dois segmentos têm o mesmo sentido. Se eles se cruzarem, eles têm sentidos opostos. Tá? Nesse caso aqui, eles teriam sentidos opostos, olha só. A e B, segmento orientado AB, e aqui o segmento orientado DC agora. Peguei o DC. Aí eu ligo esse aqui, ó. E esse. Origem com origem, fim com fim. Como a linha se cruzou, as linhas se cruzaram, então eles têm sentidos opostos. Tá bom? Isso aqui tem sentidos opostos. Esse aqui tem o mesmo sentido. Origem com origem, fim com fim, tá? Mesmo sentido. Então, observe que essas definições são definições bem geométricas, inicialmente, tá bom? Depois a gente vai partir, depois que a gente definir o que é um vetor, porque nós ainda não definimos, na verdade, o que é um vetor, né? Estou falando só de segmentos orientados. Depois que a gente definir vetor e falar de vetores dados por coordenadas, aí as coisas saem um pouquinho mais, não totalmente, mas a gente deixa de ficar visualizando sempre as coisas geometricamente e vai para uma abordagem mais algébrica, que às vezes é mais interessante dependendo do que você está trabalhando, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Tudo bem? Tá. Aí olha só.
Agora nós já sabemos o que é um segmento de reta orientado. O que é um segmento de reta orientado? É um segmento de reta que tem uma certa orientação, é o sentido dele, a direção está definida pela reta suporte dele e ele tem uma norma. Eu sei calcular o tamanho desse segmento. Então essas três características são importantes para a gente definir um segmento de reta orientado: direção, sentido e norma. Então todas as vezes que vocês ouvirem falar de um segmento de reta orientado ou posteriormente de um vetor, você automaticamente tem que lembrar dessas três características: direção, sentido e norma. Tá bom? Agora, considere que você tem um segmento de reta orientado AB. Você tem um segmento de reta orientado AB, tá? Então vou pegar esse segmento aqui, ó. Eu dei essa orientação para ele. Agora eu vou pegar uma reta que é paralela à reta R, tá? Vou pegar uma reta S, paralela à reta R. Tá? E vou pegar aqui um outro segmento de reta orientado com as seguintes características. Esse segmento CD, a reta R é paralela à reta S. O que eu posso falar sobre as direções dos segmentos AB e CD? As direções são iguais. Por quê? Porque as retas de suporte são paralelas. Tudo bem até aí? Agora eu vou pegar o segmento CD nessa ordem mesmo, tá? De C para D. O que eu posso falar sobre o sentido desses segmentos? São iguais. Tem o mesmo sentido. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido. E além disso, vamos considerar que esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho. Ou seja, eles têm a mesma norma. Então eu tenho dois segmentos AB e CD que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Eu vou dizer que esses segmentos são segmentos equipolentes. Equipolentes, tá? Dois ou mais segmentos são equipolentes a um dado segmento se eles possuírem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Tudo bem? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Dado um segmento de reta orientado AB, chamamos de segmentos equipolentes a todos os segmentos que possuem a mesma direção sentido e norma de AB. Então, se eu te der um segmento orientado AB e pegar um outro segmento orientado que tem a mesma direção, mesmo sentido, é a mesma norma que o AB, eu digo que esses dois segmentos são equipolentes. Tá bom? Então, se eu te der um segmento AB, pergunta: quantos segmentos equipolentes a AB existem? Infinitos. Por que infinitos? Porque se eu te der a reta R, quantas retas paralelas a R existem? Infinitas. Tudo bem? Então eu tenho consigo formar infinitos segmentos que têm a mesma direção do segmento AB. Tá? Nessas infinitas retas, eu sempre vou conseguir pegar segmentos que têm o mesmo sentido de AB.
Ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. E eu consigo também pegar segmentos que têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento de AB. Então eu vou ter infinitos segmentos equipolentes a AB. Tudo bem? Esses infinitos segmentos equipolentes a AB formam o que a gente chama de classe de equipolência. Tá? O que é uma classe de equipolência? É o conjunto de todos os segmentos equipolentes a um dado segmento. Então, estou te dando o segmento AB. O que vai ser a classe de equipolência? Vai ser todos os infinitos segmentos que são equipolentes a AB. Pronto. Tudo bem? Está claro? Alguma dúvida? Diga, querida. Porque para dois segmentos terem a mesma direção, as retas precisam ser paralelas. Então você vai ter infinito. Eu te dou um segmento qualquer aqui. Te dou esse segmento orientado, esse aqui. Ele tem uma reta suporte. Por essa reta suporte, eu consigo traçar infinitas retas paralelas a ela. Então eu tenho um outro segmento aqui, ó, paralelo a esse, mais ou menos aqui, que é equipolente a ele. Tenho outro aqui. Eu tenho outro aqui. Tenho outro aqui. Tenho infinitos. Todos esses têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e têm o mesmo módulo, a mesma norma. Então eu digo que o conjunto de todos esses segmentos orientados formam uma classe de equipolência. Tá claro, gente? Ok? Por isso que eu falei antes sobre a comparação de dois segmentos de mesma direção e de mesmo sentido. Porque a partir daí a gente consegue definir o que são segmentos equipolentes. Tá bom? Não entendi, como é? Certo, na classe de equipolência. Não tenho como definir uma ordenação ainda nessa classe, né? Não tenho. Eles estão espalhados, vamos considerar o R3. Então, eu pego um segmento aqui no espaço, eu tenho infinitos segmentos equipolentes a ele. Então, não tem como definir ainda uma ordenação. Mas a gente vai conseguir, comparar, representar esses segmentos por pares ordenados no espaço. Aí pares ou ternas ordenadas no espaço. Aí vai ficar interessante. Não vai ser no sentido de ordenação, mas vai ter uma representação algébrica para cada segmento que a gente vai chamar de vetor mais à frente. Tá bom? Então, o que eu estou falando é sobre isso aqui, tá, gente? Se eu te der um segmento AB, o conjunto de todos os segmentos equipolentes AB é chamado de classe de equipolência de AB. Tá? Então é isso que a gente está falando. E o que é um vetor? Aí agora eu posso definir o que é um vetor. Um vetor é uma classe de equipolência de um segmento orientado. Então imagina que você tem essa classe de equipolência do segmento AB. Essa classe toda é o que a gente chama de vetor. Um vetor é uma certa classe de equipolência de um dado segmento orientado. Simplesmente isso. Como eu falei para vocês, para os nossos objetivos, aqui em C2, essa definição de vetor é perfeita. Só que mais à frente, se vocês estudarem álgebra linear, muitos vão estudar ainda, vocês vão ver que um vetor é mais que isso. Uma matriz, por exemplo, a gente pode dizer que é um vetor. Uma função a gente pode dizer que é um vetor e assim por diante. Tá? Porque um vetor, na verdade, é um elemento de um espaço vetorial. Mas isso é uma outra história. Para os nossos objetivos, isso aqui é mais que suficiente. Tá? Um vetor é uma classe de equipolência de um segmento orientado. Tudo bem? Ok? E qual é a notação que nós vamos utilizar? Aí a gente vai utilizar agora uma notação com uma setinha em cima do segmento AB. Tá?
Então, a gente vai escrever AB com uma setinha apontando de A para B. Vai indicar a orientação, isso é importante, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, A, B, e eu tenho este segmento, então eu vou indicar o vetor da seguinte forma, de A para B com uma setinha em cima do A e do B, saindo de A e chegando em B. E que muitas vezes a gente vai representar isso por uma letra simples. Por exemplo, letra V com uma setinha em cima. Então, quando eu escrever isso aqui, eu vou estar falando que é o vetor V, que na verdade é o vetor AB, saindo de A e chegando em B, nesse sentido. Mudando o sentido, né? Mudando o sentido, muda a setinha. Se eu escrevesse, por exemplo, BA, aí eu já estou falando deste outro vetor aqui, ó. Saindo de B e chegando em A. Tá bom? Então a setinha é importante. Ok? Ela indica o sentido. Definição de oposto. Tá? Isso que você falou é bem importante agora, sobre o sentido. Porque quando você troca o sentido, você está pegando o que a gente chama de vetor oposto. Né? Então esse aqui, por exemplo, seria o vetor menos V. Então você pega o vetor de A para B, você tem um certo vetor, vetor U. Você pega agora de B para A, você muda o sentido, agora você tem o vetor menos U. Tudo bem? Então essa ideia de sentido é muito forte, muito importante aqui para a gente, tá? Tem que ter bastante atenção a isso. Representação no plano. Vou pegar aqui em R2. A gente vai ver daqui a pouco que você pode representar um vetor por um par ou uma terna ordenada, tá? Então aqui, por exemplo, aqui você tem um vetor V, ele está saindo da origem, chegando nesse ponto. Quem que vai ser o oposto a ele? O menos V. Vai ser o vetor que tem a mesma direção dele, a mesma direção, mas o sentido oposto a ele. Então a direção quem determina é a reta suporte. Aqui é a reta suporte. Mas o sentido dele vai ser oposto. E a norma dele, pessoal? O que vocês acham sobre a norma? Vai ser a mesma. A norma é a mesma. A única coisa que vai mudar neles dois, entre o V e o menos V, a única coisa que muda é o sentido dele. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Bem tranquilo, né? Agora, enfim, nós podemos chegar, nós chegamos na representação de um vetor por coordenadas. Olha só, o que é um vetor? A definição que nós falamos. Um vetor é uma classe de equipolência de um segmento orientado. Isso significa que, por exemplo, se eu tenho o vetor AB aqui, ó, o segmento orientado AB. Mas, em termos de vetor, esse segmento é exatamente esse. Esse segmento é exatamente esse. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, mesma norma. Então, em termos de vetor, qualquer um desses que eu pegar, representa o mesmo. Agora, se eu olhar só para o segmento, não. Visualmente, esse segmento está nesse lugar, esse segmento está nesse outro lugar. São diferentes. Mas em termos de vetor, como o vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados, então é a mesma coisa. Por conta disso, vamos supor que você tem aqui, ó, no plano. Você está aqui no plano. E aí você tem um segmento orientado aqui, ó. A, B. Tudo bem?
Eu estou com esse segmento orientado a B. Como o vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados, eu posso pegar qualquer outro segmento orientado que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma que esse segmento e colocar ele onde eu quiser. Então eu posso pegar um camarada bem aqui assim, ó. Esses dois segmentos têm a mesma direção, mesmo sentido e a mesma norma. Então eu posso representar o segmento AB tanto aqui quanto aqui. Isso é uma representação. Posso colocar um bem aqui? Posso também. Posso colocar onde eu quiser. Agora, a posição que mais a gente vai trabalhar é a seguinte, é partindo da origem. Então vou pegar o representante desse segmento que parte da origem. Então, representante legal aqui para os nossos futuros objetivos é esse camarada aqui, ó, OP. Tudo bem? Dado qualquer segmento, qualquer vetor, eu tenho um representante dele e apenas um que parte da origem. Só um. Tudo bem? Então, esse ponto P, saindo de O, chegando em P, esse ponto P, ele tem duas coordenadas. Uma em X e outra em Y. Tranquilo até aí? Então, eu vou representar, agora eu vou falar do vetor V. Eu posso representar o vetor V pelo seguinte paraordenado, X e Y. Isso vai significar que o meu vetor V é o vetor que sai da origem do sistema e chega no ponto de coordenadas x e y. E agora eu tenho uma relação, uma representação algébrica para um elemento geométrico. Então a ideia de vincular geometria à álgebra é uma ideia que frequentemente a gente trabalha. Tá? Então sempre que vocês virem um paraordenado, que eu acho que nas notas de aula o Tiago ele usa o seguinte símbolo, a seguinte notação. É esse símbolo aqui que ele usa, tá? Para indicar vetor. Tá? Esse símbolo que ele usa para indicar vetor vai indicar que é o vetor que sai da origem e chega no ponto P. Eu não estou muito acostumado a usar essa notação. Eu costumo usar essa notação para produto interno. Mas por que o Tiago vai usar? Porque o livro texto é o Stuart e o Stuart gosta dessa notação. Então se acostumem a usar isso aí. Mas é claro que se na hora da tua prova, etc., você fizer isso aqui, o Tiago não vai desconsiderar ponto por conta da notação. Eu espero que não, né? Eu não descontaria, mas o Tiago, como ele tem um coração melhor que o meu, então com certeza ele não vai descontar. Tá bom? Então, agora, você tem que ter muito cuidado com essa notação, porque essa notação, por vezes, vai se confundir com pontos. Você tem que ter cuidado. Por isso que, para não confundir ponto com vetor, o Stuart prefere essa e o Tiago segue essa. Então, sugiro que vocês usem essa daqui. Tudo bem? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tá? Agora, uma observação importante, tá? Poucas vezes na matemática a gente opera objetos matemáticos de origem diferente, mas não é a origem que eu queria falar, com características diferentes. Por exemplo, quando você tem um número, em geral você opera um número com número. Você tem uma matriz, em geral você opera matriz com matriz. Né? Mas quando você está trabalhando com vetor, a gente consegue operar, por exemplo, a gente consegue somar, soma de ponto com vetor. A gente consegue operar ponto com vetor, somando eles dois. E essa é uma ideia que tem muitas aplicações, sobretudo na física. Você tem um ponto no espaço, você aplica uma força. Força é uma grandeza vetorial. Você aplica uma força nesse ponto, ele sofre um certo deslocamento e para no outro ponto. Então, se eu pego um ponto e aplico uma força, um vetor,
o resultado dá o quê? Ponto. Você pega um ponto, aplica um vetor, você chega em outro ponto. Então, essa ideia é muito interessante, muito importante. Isso aqui, ó. Você tem um ponto A e você tem um vetor V. Um vetor V e um ponto A. Eu consigo operar o vetor com um ponto. Tá? O resultado vai dar isso aqui, ó. Vai finalizar em outro ponto. Tudo bem? Então isso significa que se eu pegar o ponto A, simbologia, tá? Se eu pegar o ponto A e somar com o vetor V, eu obtenho o ponto B. Em outras palavras, o vetor V é igual à diferença, se eu pegar o ponto A e jogar para lá, subtraindo, é a diferença entre os pontos A e B. E isso aqui vai ser essencial para a gente trabalhar com coordenadas de vetores. Tudo bem? Te dar um exemplo. Vamos pegar aqui o plano cartesiano. E eu vou pegar o seguinte vetor. O vetor de coordenadas 1 e 2, 5 e 6. Tudo bem? A origem dele é o ponto A, de coordenadas 1 e 2, e o fim dele é o ponto de coordenadas 5 e 6. Qual é a representação algébrica desse vetor? Aí você vai escrever assim, ó. O vetor V é a diferença entre os pontos B e A. Fim menos o início. O ponto B tem quais coordenadas? 5 e 6. Menos o ponto A, ele tem que coordenadas? 1 e 2. Tudo bem? Então, o vetor V, ele tem coordenadas. Vocês já viram lá nas aulas anteriores com o Thiago, você pode fazer esse tipo de operação, sim ou não? Subtrair e somar pontos. Né? 5 menos 1, 4. 6 menos 2, 4. 4 e 4. Então, esse par ordenado, que a gente pode escrever, vou tentar me acostumar à notação de vetor, esse par ordenado indica o vetor AB. E com essa ideia, eu consigo colocar esse vetor partindo da origem. Então, ele é um vetor que parte da origem e faz o seguinte... É claro que está totalmente fora de escala isso aqui, né, gente? Eu não obedeci escala alguma aqui, mas tudo bem. Ah, meu Deus, está muito fora de escala isso aqui. Deixa eu tentar melhorar essa escala aqui, peraí. Ficou muito feio. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto A é o ponto 1 e 2. Aqui. O ponto B era o ponto 5 e 6. 1, 2, 3, 1 e 2. 2, 3, 4, 5. 5 e 6. Agora. Olha como uma graduaçãozinha nos eixos faz toda a diferença. Esse é o vetor AB. Tá? A, B, vetor V. Agora, esse par me indica que é o vetor, o mesmo vetor, só que eu vou pegar o representante dele agora saindo da origem. Então ele vem aqui para o 4 e 4, ó, 4 e 4. Aqui, ó. Então é esse camarada aqui, ó. Pronto.
Agora está bonitinho. Observem que esses dois segmentos, esses dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, mesma norma. Belezinha? Tá bom? Perfeito. Essa mesma representação se expande para o R3. Tá? Então, no R3, isso aqui é no R2, tá? No R3, vocês já treinaram representação no R3, né? Então tá aqui, ó. Esse ponto P é o ponto de coordenadas x, y e z. Tá? Então, o vetor V é o vetor que sai da origem, ponto O, e vai até o ponto P. Tá? Esse é o vetor V, que a gente vai representar algebricamente por essa terna ordenada aqui. Tudo bem? Ok? Então você pode expandir isso aí para R4, R5, mas obviamente você já sabe que a partir do R4 a gente já não tem uma visualização que a gente consiga descrever perfeitamente, geometricamente as coisas, né? Nossa limitação é até o R3. Com essa ideia de representar vetor por pares ou ternas ou ínuplas ordenadas, o vetor menos V vai ser o quê? Se eu tenho um vetor, V de coordenadas x, y e z, o oposto dele, o menos V, vai ser quem? Quais serão as coordenadas do oposto? Menos x, menos y e menos z. Tudo bem? Então essa é a ideia de oposto a partir da forma algébrica do vetor, tá? A ideia de oposto. E a mesma coisa para o vetor se tiver duas coordenadas, como aqui no slide. Ó. Bota lá pra gente, por favor, no slide. Tá aqui o vetor V e está aqui o vetor menos V. Observe que as coordenadas são opostas das coordenadas do primeiro vetor. Tá bom? Alguma dúvida, gente, até aí? A gente precisa falar do vetor nulo, que ele vai ser importante para as nossas definições. Tá? O que é o vetor nulo? O vetor nulo ele é o vetor definido por um ponto. É o ponto que tem origem e fim. É o segmento, digamos, que tem origem e fim em um mesmo ponto. Esse vai ser o vetor nulo. Tudo bem? Então, o vetor V dessa maneira, AA é o vetor nulo. Em termos de coordenadas, como que ele vai ser? Vai ser o vetor que tem como coordenadas todas iguais a zero. Todas as coordenadas dele serão iguais a zero. Tudo bem? A gente vai precisar disso porque quando a gente definir, por exemplo, o elemento neutro da soma, então a gente precisa desse cara. Tá? Vetores paralelos, uma coisa importante, tá? Vetores paralelos. A gente já viu como a gente pode comparar vetores paralelos em termos geométricos. Agora, em termos algébricos, por exemplo, esse vetor aqui, ó, vou te dar um exemplo. Esse vetor aqui, ó, 2 e menos 3. E esse outro vetor aqui, ó, vetor U. Opa. Esse aqui. Esses dois vetores, eles são paralelos, sim ou não? O que vocês acham? A gente já sabe a definição de paralelismo, né?
Dois vetores são paralelos. Quando as retas de suporte têm a mesma direção, né? As retas de suporte deles são paralelas. Esses dois vetores aí, será que eles são paralelos? Eles são paralelos, esses dois vetores. Por quê? Porque se você perceber, as coordenadas do primeiro são 2 e menos 3. Do segundo são menos 6 e 9. Você consegue perceber que eu peguei o de cima e multipliquei por menos 3? Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, esse vetor é múltiplo desse. A gente vai falar ainda sobre multiplicação de um vetor por uma constante real, tá? Mas já antecipando, esse vetor é múltiplo desse. Quando dois vetores são múltiplos um do outro, eles são paralelos. Porque o que acontece quando você multiplica um vetor por um escalar, né? Que é multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar. Você pega um vetor V e você pega um escalar alfa real. Vamos supor que esse alfa é positivo. Se esse alfa for positivo, vamos supor que o alfa é igual a 2. Só um exemplo. E o tamanho desse vetor aqui é 3. A norma desse vetor é 3. E eu vou pegar um escalar alfa igual a 2. Qual que vai ser o novo tamanho desse vetor quando eu multiplicar ele por alfa? 6. Então ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, só que o tamanho dele, se alfa é 2, o tamanho dele vai dobrar. E se alfa for menos 2? Aí ele continua dobrando em módulo, só que o que vai acontecer com o sentido? Ele vai trocar o sentido. Então, bem aqui seria o vetor alfa vezes V, e para cá seria o vetor, isso aqui para alfa positivo, isso aqui seria o vetor alfa vezes V, mas agora eu estou trabalhando com alfa negativo. Então, quando o escalar que eu multiplicar o vetor for positivo, ele vai aumentar ou diminuir de tamanho, dependendo do escalar, mas mantém o sentido. Quando o escalar for negativo, ele vai aumentar ou diminuir de tamanho, mas ele vai obter um sentido oposto. Tudo bem? E em ambos os casos, esse vetor, o primeiro, e esse vetor que eu multipliquei por um escalar, em ambos os casos, eles são ditos vetores paralelos. Tudo bem? Então, vetores paralelos são vetores que possuem a mesma direção. Tudo bem? E uma maneira legal da gente perceber quando dois vetores são paralelos ou não é essa. É comparar eles e ver se um é múltiplo do outro. Se um for múltiplo do outro, eles são paralelos. Tudo bem? Alguma dúvida? Definição de norma. Agora, em termos de coordenadas. Você já sabe que um vetor ele pode ser representado por um par ordenado ou uma terna ordenada. E eu já sei calcular a distância entre pontos. Então, agora eu já sei calcular norma de vetores dadas as coordenadas desses vetores. Então, isso é muito importante, tá? Que é a maneira que nós vamos calcular a norma de um vetor. Então, se um vetor V for dado por uma dupla ou um par ordenado, então a norma desse vetor, que eu já falei para vocês que o Thiago vai utilizar essa notação, vai ser a raiz quadrada da distância, porque olha só, essa dupla ordenada, e tem um representante aqui, ó, x e y. Então, eu estou calculando a distância do ponto P à origem. Só que a origem tem coordenadas 0 e 0. Então, é x menos 0 ao quadrado, que dá x ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Pronto. Então, é isso. É assim que a gente vai calcular a norma de um vetor no R2. No R3, totalmente análogo.
se o vetor for representado por uma terna ordenada, o vetor, a norma dele vai ser raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado, porque a distância entre o ponto P final, como se fosse aqui, ó, distância entre esse ponto e a origem, né? X menos 0 ao quadrado, dá x ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, dá y ao quadrado, z menos 0 ao quadrado, dá z ao quadrado, aí você tira a raiz e obtém a norma. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, a norma é o tamanho. Não importa onde ele estiver. Se eu quisesse, eu poderia calcular a norma desse vetor olhando para cá. Como é que eu ia fazer? Norma desse vetor seria raiz quadrada, distância entre dois pontos. xb menos xa. 5 menos 1, 4. Então ficaria 5 menos 1, 4 ao quadrado. yb menos ya. 6 menos 2, 4, mais 4 ao quadrado. Distância de dois pontos. Calcularia isso aqui, dá 4 raiz de 2. Mas, como eu estou tomando, em geral, um representante do vetor na origem, partindo da origem, aí a norma fica apenas a coordenada da representação algébrica do vetor. Por quê? Porque o par ordenado aqui é 0 e 0. Então ficaria 4 menos 0, 4 ao quadrado. 4 menos 0, 4 também ao quadrado. Tá bom? Então você pode calcular a norma de um vetor onde ele estiver do plano. Você só tem que olhar o ponto final, o ponto inicial. Agora, quando você tiver o representante partindo da origem, aí você calcula direto a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados das coordenadas. Aí pronto. Exemplo. Calcule a norma desse vetor aí, ó. Estou te dando o vetor U, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Tá? Como é que a gente vai calcular a norma dele? A norma de U vai ser a raiz quadrada de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. Tá bom? Quanto é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado? É meio, né? O quadrado, 1 ao quadrado é 1, raiz de 2 ao quadrado é 2. Mas, aqui dá a mesma coisa, meio. Quanto é meio mais meio? É 1. Raiz de 1 é 1. Então, a norma desse vetor é 1. Observação importante. Quando o vetor tem norma 1, ele é chamado de vetor unitário. Tá? Deixa eu colocar essa observação, que isso aqui vai ser muito importante para a gente mais à frente, tá? Um vetor com norma igual a 1 é chamado de vetor unitário. Tá? Então, um vetor unitário é um vetor que possui norma igual a 1. Tá bom? Segundo exemplo, uma força F igual a 10 e 10 raiz de 3 newtons é aplicada em um ponto. Determine a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo positivo x. Então vamos olhar a representação aqui, geométrica. Na física nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Né? Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Força é uma grandeza vetorial. Vocês já estudaram física 1? Já estudaram física 1? Não? Ainda vão estudar então, né? Vocês vão ver que força é uma grandeza vetorial. O que define ela? Para ser uma força estar bem definida. Intensidade, que é a norma, direção e sentido. Tudo bem? Então você precisa dessas três características. Então nesse caso aí a força
é 10 raiz de 3 para ordenado 10 e 10 raiz de 3 newtons, né, dado em newton. Representação aqui, ó, geométrica, para ordenado 10 e 10 raiz de 3. Ele pede a intensidade, então ele pede a norma. Ele quer a norma desse vetor, do vetor força. Tá bom? Então a norma, faltou aqui o símbolo de vetor, né? Do vetor força vai ser raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Então isso aqui vai ser raiz quadrada de 100 mais 300. 100 vezes 3, 300. Isso aqui é a raiz quadrada de 400. Então isso aqui vai ser 20 newtons. Então a intensidade da força é 20 newtons. Tudo bem? Aí ele pede também o ângulo que essa força faz com o eixo positivo x. Esse ângulo que eu vou chamar de θ. Vocês ainda não estudaram ângulos entre vetores. Inclusive esse é o tema da próxima aula. Ângulos entre vetores. Tá bom? Mas com os conhecimentos do ensino básico, você já consegue fazer isso aqui tranquilamente, né? Porque você sabe que o tamanho desse vetor, desse segmento, é 20. E você sabe que esse pedacinho aqui é quanto? 10. Se você olhar para esse triângulo, que é um triângulo do tipo retângulo, a norma do vetor é o quê? É a hipotenusa do triângulo, e esse aqui, em relação a esse ângulo, é quem? É o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o quê? Esqueceram, já estou em cálculo 2. É porque quando a gente está em cálculo 2, eu entendo vocês perfeitamente. A gente começa a estudar coisas mais avançadas. Quem é que vai lembrar de triângulo retângulo, né? Mas a gente usa o cosseno, né, pessoal? A gente usa o cosseno. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo, cateto adjacente, é 10. Sobre a hipotenusa é 20. Então, o cosseno desse ângulo é meio. Então, quanto que vale o ângulo? Se o cosseno dele é meio, e eu sei que é um ângulo agudo, um ângulo entre 0 e 90 graus, então esse ângulo tem que ser quanto? Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? 60? Não. Fala correto, fala correto. Não. Π sobre 3, obrigado. Π sobre 3. Esqueçam graus. Esqueçam graus. Vocês já estão um nível... Lá em cálculo 1 ainda perdoava. Aqui em cálculo 2, não. Esquece grau. Tudo é em radiano. Tá bom? Beleza. Então, vocês já sabem calcular a norma de vetor. Agora, vamos para uma parte bem legal, galera, que é operar vetores. Eita, essa aula vai até 4h30, né? Tá. Quando a gente define objetos matemáticos, a gente precisa... Você define o objeto e você precisa definir as operações que você pode realizar com esses objetos. Tá? Então, eu defini o que é um vetor, já sei ver a direção dele, o sentido dele, a norma dele, já sei calcular. Agora eu preciso definir operações. Será que se eu pegar um vetor e operar com outro vetor, dá um vetor? Sempre vai dar um vetor? Se eu pegar um vetor e o oposto dele, vai dar o elemento neutro, que é o vetor nulo? Então, coisas como essa a gente tem que saber, tá? Vamos começar com adição. Como é que a gente soma vetores, tá? Como a gente pode somar vetores. Aí eu vou te dar primeiro uma ideia geométrica de como a gente faz para somar vetores. E depois eu vou te dizer a forma algébrica, que é bem mais simples, tá? Então, imagina que você tem dois vetores, U e V. Tá? Aqui você tem o vetor U e aqui você tem o vetor V aqui assim. Você tem esses dois vetores no plano. Tudo bem? Quero somar eles dois. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó.
Como eu já vi que um vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados, eu posso pegar qualquer representante daquela classe. Então, o vetor U, eu vou manter ele do jeito que ele está. Está aqui o U, ó. E aí eu vou pegar, presta atenção, eu vou pegar um representante do vetor V com origem nesse ponto aqui, ó, que é o ponto final do vetor U. Então o vetor U, ele sai do A e chega no ponto B. E agora eu vou pegar um representante do vetor V que saia de B. E aí ele vai chegar no outro ponto aqui que eu não sei qual é, mas eu vou chamar de C. Tudo bem? De novo, tenho dois vetores quaisquer no plano. R2, R3, onde tiver. Vou pegar o vetor U, ele tem origem em A e fim em B. Eu vou pegar agora um representante, porque eu posso fazer isso, porque vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Vou pegar um representante desse com origem no ponto B e fim em um certo ponto C. Tudo bem? Então esse aqui vai ser o vetor V. Qual que vai ser o vetor resultante de A e B? Desculpa, de A e B já. De U mais V. O que vai ser a soma U mais V? Vai ser o seguinte vetor. Vai ser o vetor que vai sair de A e vai chegar em C. Esse vetor aqui vai ser o vetor U mais V. Tudo bem? É assim que a gente vai somar vetores sob o ponto de vista geométrico. Você pega um vetor, pega um outro representante dele, cuja origem desse outro coincida com o fim do primeiro. Então eu faço isso aqui, ó. Esse. Observem as indicações das setinhas, daqui para cá e daqui para cá. Então o vetor resultante, que é a soma, vai ser daqui para cá. Beleza? Tem uma outra forma de você somar, que é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Como que é essa regra? É uma regra equivalente a essa, tá? É assim, ó. Pega os mesmos vetores, U e V. Aí eu vou pegar o vetor U, tá aqui, ó. O vetor U, A e B. Agora eu vou pegar um representante de V. Mas o representante de V não vai sair daqui, vai sair daqui mesmo. Então o representante de V vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um representante de V saindo daqui. E vou só traçar fazer um tracejado e um representante de U saindo daqui, ó. Eu vou fechar esse paralelogramo aqui, ó. Não está bem bonitinho, né? Deixa eu tentar fazer mais paralelo aqui. Melhorou um pouquinho. Tudo bem até aí? U e V, os dois saindo do mesmo ponto. Vou fechar o paralelogramo. Para eu fechar o paralelogramo, eu tenho que traçar um paralelo a esse, um paralelo a esse. O que vai ser a soma do U com V? A soma do U com V vai ser essa diagonal aqui do paralelogramo. Essa diagonal vai ser U mais V. Pronto. Não tem duas maneiras de você somar vetor. São maneiras equivalentes, tá, gente? Pega o U, pega o V, com origem saindo do ponto B, liga os dois pontos, você obtém U mais V. Outra forma, pega o U e o V, ambos saindo do mesmo ponto, da mesma origem, fecha o paralelogramo e traça a diagonal. A diagonal vai ser a soma. Observe que é a mesma coisa. Né? Se eu fechar aqui, ó, o paralelogramo, essa é a diagonal do paralelogramo. É a mesma ideia. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não? Pergunta. Se tiver dúvida, pergunta. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta para vocês, então.
Imagina que você tem aqui o vetor U, vetor V, e agora eu vou pegar esse vetor aqui, ó, apontando, cuidado que as setinhas são super importantes, tá? Eu já falei para vocês isso. Agora eu vou pegar esse vetor, apontando para lá. Alguém saberia me dizer quem é esse vetor? Resultante de quê? Da soma? Mas a soma é essa diagonal aqui, né, que nós vimos aqui, ó. A soma do U com o V é essa diagonal aqui, ó. Essa aqui é a soma do U com V. É esse vetor aqui, ó, que é o vetor soma. Vou colocar aqui, ó. Esse é o U mais V. Eu quero saber quem é esse de vermelho. Subtração entre quem e quem? U e V ou V e U? Com certeza? Pensem. É a subtração. Mas é a subtração entre U e V ou V e U? Deixa eu ver o que falta aqui, né? Tem bastante coisa. Quem acha que é U e V, levanta. U menos V, levanta a mão. Quem acha que é V menos U? A maioria não acha nada. Vamos ver, eu não sei quanto é. Vamos chamar de X? Vamos chamar de vetor X. Tudo bem? Mas eu sei que se eu fizer o seguinte trajeto, ó, V mais X, a resultante é U. Concorda? Não é assim que a gente viu aqui, ó? Aqui, ó. U mais V dá esse vetor. U mais V dá esse vetor. Então, esse aqui, ó, obedecendo o sentido das setas. Esse mais esse tem que dar esse. Concorda? Então, olha só. V mais X tem que dar U. V mais X tem que dar U. Então, se eu passar o V para lá, então X é U menos V. Pronto. Então, você já sabe que nesse sentido você tem U e V. Saindo daqui, apontando para o U, para o final do U, esse vetor vai ser a diferença entre U e V. E se apontasse para o V, aí seria a diferença entre V e U. Então, apontou para cá, é U menos V. Apontou para cá, é V menos U. Tá claro? Tá bom? Então, cuidado com o sentido das setas. Isso é muito importante. Não é à toa que a gente está definindo isso cuidadosamente, tá? Isso é muito importante. Agora, é muito mais fácil quando você tem as coordenadas dos vetores, né? Se você tem o vetor U com as seguintes coordenadas, x1, y1, z1, e o vetor V com as seguintes coordenadas, x2, y2, z2, então, se eu quero somar o vetor U com o vetor V, basta que você some as coordenadas x1 com x2, y1 com y2, z1 com z2. Pronto. De modo análogo, isso serve para subtração. Quem é U menos V? x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Tranquilo? Então, quando a gente tem as coordenadas é tudo muito mais fácil, né? Multiplicação por escalar também. A gente já viu, porque eu já paguei, mas a gente já viu que quando você tem... isso aqui foi a operação de soma. Multiplicação por escalar.
A gente já viu que quando você tem um vetor e você multiplica ele por um escalar, o que acontece geometricamente com esse vetor? Ele aumenta ou diminui de tamanho? O que vai depender? Vai depender do valor desse escalar. Se for um valor maior que 1, ele vai aumentar de tamanho. Se for um valor entre 0 e 1, em módulo, ele vai diminuir de tamanho. Agora, se for um valor positivo, ele mantém o sentido. Se for um valor negativo, ele pega o sentido oposto. Tá claro? Se for 0, o que acontece? Aí resulta no vetor nulo. Vetor vezes 0 dá um vetor nulo. Tá bom? E aí a gente pode definir multiplicação por escalar tendo um vetor com as suas coordenadas, x1, y1, z1, e um escalar real, alfa real. Então, o que vai resultar no produto alfa vezes u? Vai resultar um outro vetor. Que vetor? O vetor com as seguintes coordenadas: alfa vezes x1, alfa vezes y1, alfa vezes z1. Pronto. Belezinha? Alguma dúvida? Então, somar vetores quando você tem as coordenadas é muito simples. Somar e subtrair. Multiplicar um vetor por um escalar também é muito simples. Só pegar cada coordenada e multiplicar pelo escalar. Tá? Então, por isso que a álgebra ela é muito fundamental, muito importante. Porque as coisas ficam muito mais fáceis quando você está trabalhando sob o ponto de vista algébrico do objeto matemático. Tá? E aí agora a gente precisa definir o que é um versor. Olha só, nós já sabemos o que é um vetor, e agora eu preciso definir o que é um versor. Tá? O que é um versor de um vetor dado? Imagina que você tem um vetor Vou pegar aqui, ó, um vetor. Um vetor U. Tá bom? O que vai ser um versor? Versor do vetor U. O versor do vetor U, presta atenção, vai ser um vetor, vai ser um outro vetor, que tem a mesma direção do U, o mesmo sentido do U, mas a norma desse outro vetor é unitária. Vou repetir. Estou te dando o vetor U. O que vai ser o versor do vetor U? Vai ser um outro vetor que tem a mesma direção desse, do U, tem o mesmo sentido do U, mas a norma desse outro vetor é igual a 1. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, um outro vetorzinho. A norma desse vetor, o versor de um vetor, eu acho que o Tiago ele usa a seguinte notação: o U com um circunflexozinho. Tá? Eu acho que é essa a notação que ele usa. Então, a norma do versor de U é igual a 1. Tá bom? Então, estou te dando o vetor U, e estou pegando agora um vetorzinho com norma unitária e que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor U. Então, isso aqui vai ser o versor de U. Tá bom? E sempre que você tem um vetor, você sempre consegue encontrar o versor dele. O versor, vou fazer aqui embaixo. O versor de um vetor é quando você pega o vetor U e divide pela norma dele. Vamos supor que esse vetor ele tem as seguintes coordenadas. Vamos pegar uma bem fácil, 5 e 5. Não, peraí, deixa eu pegar uma mais fácil. 5 e 5 não.
4 e 5, tá? Vamos supor que aqui é 4 e aqui é 5. Não é isso que eu quero. 4 e 3, né? 3 e 4. Pegar um pitagórico, mais fácil. Tá? Então, esse exemplo. Esse vetor U, as coordenadas dele são 3 e 4. Pergunta, quanto é a norma de U? 5. Que vai ser a hipotenusa desse triângulo pitagórico aqui, ó. 3, 4, então a hipotenusa é 5. A norma de U é 5. Tudo bem? Agora eu vou pegar o seguinte vetor. O vetor de coordenadas 3 sobre 5 e 3 e 4 sobre 5. Tudo bem? Quem que vai ser a norma desse vetor U? Vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 5 ao quadrado, mais 4 sobre 5 ao quadrado. Essa aqui vai ficar a raiz quadrada 9 sobre 25, 16 sobre 25. Então a norma de U, circunflexo, vai ser raiz quadrada de 25 sobre 25, que dá 1. Observem, esse vetor e esse, eles são múltiplos um do outro. Esse vetor é esse vezes 1/5. Esse Uzinho, para esse exemplo, ele é o vetor U vezes 1/5. É 1/5 vezes o vetor U. Eles são múltiplos. Eles têm a mesma direção. Como esse número é positivo, eles têm o mesmo sentido. Só que a norma desse é 1. Então esse é um versor desse. Tudo bem? Então, dado qualquer vetor U, como é que você vai conseguir um versor dele? Você vai pegar o U e vai dividir pela norma do U. Que foi o que eu fiz, ó. Eu peguei o vetor U e dividi pela norma dele, que é 5. 3 sobre 5, 4 sobre 5. Pronto. Tá bom? E vocês vão ver mais à frente a importância desses versores, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Com certeza, já sabemos o que é um vetor, já sabemos operar vetores, já sabemos o que é um versor, já sabemos representação algébrica e geométrica de um vetor, então tudo isso a gente já sabe e tudo isso vai acompanhar vocês durante todo o curso. Tá? Esse conceito de vetor vai acompanhar vocês durante todo o curso. Tá? Vamos para o último tópico da aula de hoje, que é o tópico de produto interno. Tá? Olha só, por exemplo, você pega dois números reais, você sabe somar, você sabe subtrair, você sabe multiplicar esse número por um escalar, você sabe multiplicar esse número por um outro número, da mesma espécie, entre aspas, as mesmas características, né? Então a gente sabe operar elementos do conjunto dos números reais. Só um exemplo. Os vetores, eles são elementos, em geral, de um espaço V2 ou V3, que a gente está, quando a gente trabalha com duas coordenadas, é o espaço V2, que são os vetores de duas coordenadas. O V3 são os vetores de 3 coordenadas. Tá? Então, a gente está definindo, até agora, operações entre esses elementos, desses espaços, que, quando vocês estudarem lá na álgebra linear, vocês vão ver que são espaços vetoriais. Então, a gente já sabe que quando nós somamos dois vetores, dois elementos desse conjunto, nós obtemos um outro vetor. Se eu pegar um vetor e multiplicar por um escalar, eu obtenho um outro vetor. Agora, o que acontece? Será que existe alguma operação de multiplicação entre vetores? Aí a resposta é sim e não. Sim, existe uma espécie de multiplicação entre vetores. Na verdade, existem algumas espécies de multiplicação. Né? Existe produto interno, existe produto misto. Vocês vão ver ainda, tá? Mas não com o que a nossa intuição dos números reais, do conjunto dos números reais, nos tenta levar. Né? Se eu dissesse para vocês, se eu pego assim, ó.
se eu pegar aqui, ó, um vetor U de coordenadas x1, y1, z1, e um vetor V de coordenadas x2, y2, z2, e perguntasse para vocês o que resulta do produto entre U e V. Aí pode ser que muita gente ia dizer assim, sem conhecer a definição, ia dizer assim, professor, já que a soma é só somar os pares, e a subtração é só subtrair os pares, e multiplicação por escalar é só pegar cada coordenada e multiplicar, então o produto vai ser x1 vezes x2, mais, y1 vezes y2, z1 vezes z2. Pelo menos eu, se estivesse vendo pela primeira vez, eu ia dizer que seria isso. Seria um outro vetor, cujas coordenadas desse outro vetor é o produto das coordenadas, obedecendo a ordem, dos vetores U e V. Mas não é isso que acontece. Tá? O produto que a gente vai chamar de produto interno, esse primeiro produto, que é o produto interno de dois vetores, ele vai resultar num número. Não vai ser um vetor, vai ser um número. E que número é esse? Você vai pegar o x1 multiplicar por x2, vai somar x1 vezes x2, vai somar com y1 vezes y2 e vai somar com z1 vezes z2. Isso aí é o que a gente chama de produto interno ou produto escalar. Tá? Produto interno ou escalar. Eu acho que o Thiago vai usar mais a nomenclatura produto interno. Tá bom? Mas se em algum texto, em algum exercício, vocês virem a palavrinha produto escalar, também é a mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Então, esse é o produto interno ou produto escalar. O resultado do produto interno ou escalar de dois vetores resulta no quê? Resulta num outro vetor? Não, resulta num número real. Que número é esse? É esse aqui, é essa operação. A simbologia do produto interno é um pontinho. U, vetor U, pontinho V. Então, esse pontinho é muito importante. Não vai colocar só assim, ó. Não vai fazer isso. E também não vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso aqui, ó. Colocar o X assim, porque esse X assim é um outro tipo de produto que vocês vão ver com o Thiago. Tudo bem? Então não vão utilizar nem essa e nem essa. É essa aqui com um pontinho, é essa que o Stuart usa. Tá? Em outros livros, se vocês forem ver outros livros, eles usam essa simbologia. Por isso que eu estou mais acostumado a ver esse símbolo, que eu não lembro o nome, esse símbolo para produto interno ou escalar. Eu estou acostumado a usar isso aqui. Isso que eu achei estranho quando eu fui ver as notas de aula, que ele usa esse símbolo para simbologia de vetor mesmo, tá? Então não vão confundir, tá? Isso aqui é para outro tipo de livro que usa essa simbologia. Tá claro, gente, o que é um produto escalar? Um produto interno? Tá? Vamos pegar um exemplo. Imagina que você tem o vetor U de coordenadas 2, menos 1 e 0. E o vetor V de coordenadas 1, 2 e 3. Tá? Eu quero o produto interno ou o produto escalar dentre eles. Tá? O que vai ser o produto interno? Bem simples. Ó. Você pega 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Tudo bem? Então isso aqui vai dar quanto? 2 menos 2 mais 0. 0 vezes 3 dá 0. 2 menos 2 mais 0 dá 0. Então o produto interno desses dois vetores dá 0.
Agora você poderia se perguntar, né? É uma coisa que eu me perguntaria. Professor, o que significa o produto interno desses dois números dar zero? Será que tem algum significado isso aqui? A resposta é tem, mas eu não vou te responder hoje. Deixar que o Thiago vai responder, tá? Mas já vou te... Quer dizer, eu não vou te explicar o porquê disso, mas eu já vou dizer. É que esses dois vetores, eles são ortogonais. São perpendiculares. Quando dois vetores são perpendiculares ou ortogonais, então o produto interno deles dá zero. Mas isso é uma coisa que o Thiago ainda vai demonstrar para vocês na próxima aula, tá bom? Tá claro, gente, até aí? Alguma dúvida? Olha esse outro exercício. Considere o seguinte vetor, seno θ, cosseno θ. Eu quero o valor do produto interno desses dois vetores. Tem um vetor U de coordenadas seno θ e cosseno θ. Produto interno dele com ele mesmo. Observem. Tem o produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? O que isso significa? Vamos lá. Então eu vou pegar o seno θ e vou multiplicar pelo próprio seno θ. Sim ou não? É seno θ vezes seno θ. Mas, aí eu pego o cosseno e multiplico pelo próprio cosseno. Cosseno θ vezes cosseno θ. Então isso aqui vai dar seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Só que seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, pela relação fundamental da trigonometria, dá 1. Então o produto interno desse vetor com ele mesmo dá 1. Tá bom? O que isso significa? O Thiago também vai explicar na próxima aula, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? E aí, para a gente fechar, está quase acabando o nosso tempo, propriedades do produto escalar, ou produto vetorial, tá? Olha só, o produto vetorial não, desculpa, produto interno, tá? Produto vetorial é um outro tipo de produto que vocês ainda vão ver, tá? Produto interno. Você pega um vetor U e efetua o produto interno dele com outro vetor V, essa operação é uma operação que a gente chama de comutativa, tá? Você pega U e V, V e U, é a mesma coisa. Então, nesse exemplo, eu fiz obedecendo a seguinte ordem: U com V, produto interno de U com V. Mas se eu tivesse feito produto interno de V com U, daria a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Outra propriedade, segunda. Se você fizer o produto interno, pegar um escalar alfa e multiplicar pelo produto interno de U com V, isso aqui é a mesma coisa que você primeiro multiplicar o alfa com o vetor U e depois fizer o produto interno. Ou, se você multiplicar o alfa por V e depois fizer o produto interno de U com ele. Tudo bem? Então isso aqui é válido também. Terceira propriedade. Produto interno é distributivo. Obedece à propriedade distributiva, né? Se eu somar dois vetores e efetuar o produto interno com outro vetor, aí eu posso distribuir, ó, o produto interno com V, mais o produto interno com W, o produto interno com W. Belezinha? Última. Produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre igual à norma desse vetor ao quadrado. Essa daí, ousa dizer que é a mais importante das quatro. Tá? Produto interno de um vetor com ele mesmo é igual à norma desse vetor ao quadrado. Por quê? Deixa eu demonstrar essa aqui rapidinho, tá? Produto interno de U com U é igual à norma de U ao quadrado. Vou demonstrar essa porque essa daqui vocês vão usar bastante na próxima aula. Tá? Demonstração.
Como é que a gente demonstra isso? Bem simples. Vamos pegar um vetor U de coordenadas x1, y1 e z1. Tá? Vou efetuar o produto interno dele com ele mesmo. Como é que vai ficar? x1 vezes x1, que dá x1 ao quadrado. Tudo bem? y1 vezes y1, que dá y1 ao quadrado. z1 vezes z1, que dá z1 ao quadrado. Tudo bem até aí? Só que agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pôr uma raiz quadrada aqui. Como isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, porque todos os três estão ao quadrado, então eu posso fazer isso aqui, ó, x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado, e elevar isso aqui ao quadrado. Posso ou não posso? Porque no momento que eu quiser eu posso cancelar a raiz com o quadrado, aí eu volto para cá. Só que raiz quadrada desse troço todinho aqui é a norma do vetor U. Então vai ficar a norma do vetor U ao quadrado. Pronto, então está demonstrado. Belezinha? Qual é a norma desse vetor? Norma de U aqui, nesse caso, é o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, tudo isso dentro da raiz. Não é assim que a gente calcula a norma? Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Raiz de 1, que dá 1. Que foi o resultado que a gente viu. Produto interno de dois vetores, de um vetor com ele mesmo, é igual a norma dele ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Por hoje tá bom. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Próxima aula, não sei se vai ser eu novamente ou se o Thiago vai conseguir vir. Se ele não conseguir, eu estarei aqui perturbando vocês novamente. Tá bom? Um abraço e até a próxima.